Bem-vindo! Hoje a palavra de Deus vai nos ensinar que nós, muitas vezes que estamos servindo ao Senhor, nós que estamos lendo a palavra de Deus, que temos oração diária, meditação da palavra de Deus diária, vamos à Santa Missa todos os domingos, então temos uma comunhão, muitos dão catequese, ensinam a doutrina do Senhor, acreditam nas verdades do Senhor, mas quando uma verdade vem e o milagre está para acontecer, o Senhor fala ao seu coração, o Senhor fala a você para proclamar uma cura, uma restauração, uma libertação, para você ser um profeta, e você começa a duvidar da palavra de Deus. Essa dúvida é um grande problema, porque nós temos desconfiança que Deus pode nos usar e realizar um milagre. Desconfiamos da própria palavra de Deus. Nós que falamos do amor de Deus, nós que acreditamos em Deus, Ele existe, Ele é todo poderoso, Ele faz milagres, e o que nós fazemos? Desconfiança. Nós não damos créditos à palavra de Deus. Quando o Senhor fala que os apóstolos iriam fazer mais do que Ele, o que acontece? É preciso tomar posse dessa graça. Eles tomaram posse dessa graça, eles foram batizados no Espírito Santo e os milagres aconteceram, porque a autoridade que eles tinham era a autoridade vinda de Deus. Agora, às vezes nós estamos tão apegados nas coisas, nos afazeres da igreja, na ação, já nos esquecemos que Deus pode realizar milagres, que Deus quer nos usar para levar a sua palavra e as pessoas serem curadas de tantos males, vícios e restaurações de famílias. E essa palavra aqui, ela vai nos ajudar a entender isso. Vamos ler esta palavra. Ela está em Lucas capítulo 1, no versículo de 5 a 25, que diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Preste atenção, eles eram justos, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, não podia ter filho. E os dois já eram de idade avançada, não podiam ter filho e já tinham uma idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo, então ele era sacerdote. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz. Muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O erro de Zacarias está aqui. E olha o que acontece. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo
e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondendo-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Porque uma mulher que naquela época que não tinha filho era visto pela sociedade judaica como amaldiçoada por Deus, por não poder ter filhos, ter essa descendência, que é uma bênção de Deus para os judeus, para nós também mas vou falar daquela época. Para os judeus era uma bênção de Deus, uma família que tinha filhos e muitos filhos, e ela não podia ter, então eles viam ela como uma mulher amaldiçoada por Deus, maldita. Zacarias, ele está como sacerdote aqui, e Gabriel aparece para ele, dentro do santuário, e neste tempo, Zacarias escuta tudo, prestando atenção no que o arcanjo está falando, mas ao falar que eles terão um filho e ele de idade avançada, ele duvida, ele não crê, porque estão em idade avançada. Como que vai acontecer isso? Veja, um homem justo, como eu falei bem no começo aqui, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Olha só, Isabel e Zacarias obedeciam fielmente ao Senhor, eram rígidos, mas quando vem o anjo e avisa este milagre de Deus, o que acontece? Ele não crê, ele dá um descrédito ao anjo, e por causa disso ele fica mudo, só vai falar quando nascer João Batista, do qual ele vai falar qual vai ser o nome de João. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós obedecemos a palavra de Deus, temos comunhão com Deus, mas quando Deus fala conosco, nós não acreditamos, porque estamos tão apegados a ritos, a leis, a mandamentos, que não conseguimos mais ouvir a Deus, e só queremos, é como se nós fôssemos pessoas moralistas, só realizar as coisas, e não temos mais ouvidos para ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. Então nós nos afastamos de Deus dessa forma. Aqui houve um castigo de Deus, ele ficou mudo. Por que não acreditar? Por que não entregar o seu coração a Deus e saber que Ele pode realizar prodígios, milagres na tua oração? Deus usa você, então deixe-se usar por Deus, realizar um milagre de Deus, levar essa palavra, esse evangelho do Senhor a tantas nações, para que sejam felizes tantas famílias, tantos amigos, para serem curados pelo Senhor. Mas não, nós queremos fazer muitas vezes o que Zacarias faz. Quando Deus vem falar, a gente não acredita, porque estamos tão apegados à letra e não conseguimos mais ouvir e obedecer a Deus, ao Senhor. Que o Senhor Todo-Poderoso, neste dia, nos liberte de não ouvir a sua palavra. Então que Ele abra os nossos ouvidos, que Ele abra o nosso coração, e que deixe entrar a sua palavra em nós, para nós sabermos fazer as coisas certas, aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus te abençoe.